Parecia que o gin exalava de sua pele como suor e seria possível imaginar que as lágrimas que lhe brotavam dos olhos fossem puro gin. Mas embora estivesse um pouco bêbado, ele também sofria sob o peso de uma dor genuína e intolerável. À sua maneira infantil, Winston entendeu que alguma coisa terrível, alguma coisa que estava além do perdão e que jamais poderia ser remediada, acabara de suceder. Ao mesmo tempo, teve a impressão de que sabia que coisa era essa. Alguém que o velho amava, uma netinha, talvez, havia sido morto. O velho repetia pequenos intervalos de tempo. A gente não devia ter confiado neles. Bem que eu falei, mãe, não foi? É nisso que dá confiar neles. Eu disse e repeti, a gente não devia ter confiado naqueles canalhas. Mas quem eram esses canalhas em que eles não deviam ter confiado, Winston já não conseguia se lembrar. Desde mais ou menos aquela época, a guerra fora literalmente contínua, embora a rigor não tivesse sido o tempo todo a mesma guerra. Durante vários meses, em seus tempos de criança, houvera combates confusos nas ruas de Londres e de alguns deles Winston guardava uma lembrança nítida. Só que seria praticamente impossível reconstituir a história de todo aquele período, dizer quem lutava contra quem neste ou naquele dado momento, pois não havia registros escritos e os relatos orais jamais se referiam a algum quadro político diferente do vigente. Naquele momento, por exemplo, em 1984, se é que estavam em 1984, a Oceânia estava em guerra com a Eurásia e era aliada da Lestásia. Nunca em nenhuma declaração pública ou privada era admitido que as três potências alguma vez tivessem se agrupado de modo diferente. Na verdade, como Winston sabia muito bem, há não mais de 4 anos a Oceânia estava em guerra com a Lestásia e em aliança com a Eurásia. Só que isso não passava de uma amostra de conhecimento furtivo que ele por acaso possuía graças ao fato de sua memória não estar corretamente controlada. Em termos oficiais, a troca de aliados jamais ocorrera. A Oceânia estava em guerra com a Eurásia. Em consequência, a Oceânia sempre estivera em guerra com a Eurásia. O inimigo do momento sempre representava um mal absoluto, com o resultado óbvio de que todo e qualquer acordo passado ou futuro com ele era impossível. O assustador refletiu Winston pela 10ª vez enquanto forçava os ombros dolorosamente para trás, com as mãos nos quadris, giravam o tronco da cintura para cima, um exercício considerado benéfico para os músculos das costas. O assustador era que talvez tudo aquilo fosse verdade. Se o partido era capaz de meter a mão no passado e afirmar que esta ou aquela ocorrência jamais acontecera, sem dúvida isso era mais aterrorizante do que a mera tortura ou a morte. O partido dizia que a Oceânia jamais fora aliada da Eurásia. Ele, Winston Smith, sabia que a Oceânia fora aliada da Eurásia não mais de 4 anos antes. Mas em que local existia esse conhecimento? Apenas em sua própria consciência, que de todo modo em breve seria aniquilada. E se todos os outros aceitassem a mentira imposta pelo partido, se todos os registros contassem a mesma história, a mentira tornava-se história e virava verdade. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado, rezava o lema do partido. E com tudo isso, o passado, mesmo com sua natureza alterável, jamais fora alterado. Tudo o que fosse verdade agora fora verdade desde sempre, a vida toda. Muito simples. O indivíduo só precisava obter uma série interminável de vitórias sobre a própria memória. Controle da realidade era a designação adotada. Em nova fala, duplo pensamento. Descansar, bramou a instrutora com a leve ponta de cordialidade. Winston largou os braços ao longo do corpo e pouco a pouco voltou a encher os pulmões com ar. Sua mente deslizou para o labiríntico mundo do duplo pensamento. Saber e não saber, estar consciente de mostrar-se 100% confiável ao contar mentiras construídas laboriosamente, defender ao mesmo tempo 2 opiniões que se anulam uma outra, sabendo que são contraditórias e acreditando nas duas.
recorrer à lógica para questionar a lógica, repudiar a moralidade, dizendo-se um moralista, acreditar que a democracia era impossível e que o partido era o guardião da democracia, esquecer tudo o que fosse preciso esquecer, depois reinstalar o esquecido na memória no momento em que ele se mostrasse necessário, depois esquecer tudo de novo sem o menor problema. E, acima de tudo, aplicar o mesmo processo ao processo em si. Esta a última sutileza. Induzir conscientemente a inconsciência e depois, mais uma vez, tornar-se inconsciente do ato de hipnose realizado pouco antes. Inclusive, entender que o mundo em duplo pensamento envolvia o uso do duplo pensamento. A instrutora ordenava que ficassem novamente em posição de sentido. E agora vamos ver quais de nós são capazes de encostar a mão nos dedos dos pés, disse entusiasmada. Inclinem-se todos sem dobrar os joelhos, por favor, camaradas. 1, 2, 1, 2. Winston abominava aquele exercício que provocava dores agudas que iam de seus calcanhares às suas nádegas e que muitas vezes lhe acabavam provocando um novo ataque de tosse. A sensação semi-prazerosa abandonou suas meditações. O passado, refletiu ele, não fora simplesmente alterado, na verdade, fora destruído. Pois como fazer para verificar o mais óbvio dos fatos, quando o único registro de sua veracidade estava em sua memória? Pois como fazer para verificar o mais óbvio dos fatos, quando o único registro de sua veracidade estava em sua memória? Tentou se lembrar do ano em que ouvira a primeira menção ao grande irmão. Achava que devia ter sido em algum momento dos anos 1960, mas era impossível ter certeza. Nas histórias do partido, é evidente que o grande irmão aparecia como o líder e o guardião da revolução desde seus primeiríssimos dias. Seus feitos haviam sido recuados gradualmente no tempo até atingir um mundo fabuloso nos anos 1940 e 50, quando os capitalistas, com seus estranhos chapéus cilíndricos, ainda circulavam pelas ruas de Londres a bordo de grandes automóveis cintilantes ou em carruagens puxadas por cavalos e equipadas com laterais de vidro. Impossível saber o que era verdade e o que era mentira nessa fábula. Winston não conseguia se lembrar sequer da data em que o próprio partido passara a existir. Não lhe parecia que tivesse ouvido a palavra só assim antes de 1960, mas quem sabe na expressão utilizada pela velha fala, ou seja, socialismo inglês, ela um dia tivesse sido de uso corrente. Tudo se desmanchava na névoa. Às vezes, de fato, era possível apontar uma mentira específica. Não era verdade, por exemplo, que, como afirmavam os livros de história do partido, o partido tivesse inventado o avião. Winston se lembrava de que na sua mais tenra infância já existiam aviões. Só que era impossível provar o que quer que fosse. Nunca havia a menor prova de nada. Uma única vez em toda a vida ele tivera nas mãos uma prova documental irrefutável da falsificação de um fato histórico. E naquela ocasião... Smith, berrou a voz rabugenta da teletela. 6079, Smith, W. Isso mesmo, você. Incline-se mais, por favor. Você não está dando tudo o que pode. Não está se esforçando. Incline-se, por favor. Assim, agora está melhor, camarada. Posição de descanso, todo o pelotão. Olhem para mim. Um suor quente repentino brotara por todo o corpo de Winston. Seu rosto permanecia completamente inescrutável. Nunca demonstra de desânimo, nunca demonstra de ressentimento. Uma simples chispa no olhar podia ser sua perdição. Ficou observando enquanto a instrutora erguia os braços acima da cabeça. É impossível dizer graciosamente, mas com notável exatidão e eficiência, inclinou-se e encaixou a ponta dos dedos das mãos embaixo dos dedos dos pés. Assim, camaradas, é assim que eu quero que vocês façam o exercício. Olhem de novo como eu faço. Tenho 39 anos e pari 4 filhos. Agora olhem. Ela voltou a dobrar o corpo. Vocês podem ver que os meus joelhos não estão dobrados. Todos vocês são capazes de fazer isso. Basta querer, acrescentou, endireitar o corpo. Qualquer pessoa com menos de 45 anos é perfeitamente capaz de tocar os dedos dos pés.
Nem todos têm o privilégio de lutar na linha de frente, mas pelo menos podemos nos manter em forma. Pensem em nossos rapazes no fronte de Malabar e nos marinheiros nas fortalezas flutuantes. Imaginem só o que eles têm de aguentar. Agora vamos tentar de novo. Assim está melhor, camarada. Muito melhor, acrescentou em tom estimulante, quando Winston, num arranco violento, conseguiu tocar os dedos, os pés, sem dobrar os joelhos pela primeira vez em vários anos.